tarde. Muito bom ver vocês todos aqui. Daqui a pouco vai abrir. Muito bom ver vocês todos aqui. A gente fica muito emocionado porque ver essa casa no domingo, 4 horas da tarde, né? Que podia todo mundo tirando um cochilinho, almoçando fora. E de repente vocês estão aqui, gente, doando esse amor, doando essa atenção toda pra gente. Nossa, é maravilhoso. Muito obrigada mesmo. E obrigada a esse cara aqui, né? Eu podia estar roubando. Podia estar matando. Exatamente. Opa. Podia estar espiando, né? Provando. Oi? Podia, né? Podia estar andando lá no calçadão, no nosso recreio, sentado, tomando um chopinho, mas está aqui com a gente. Um trabalho maravilhoso, um trabalho difícil, complicado, né? Muito, muito árduo. Por isso que serão 3 domingos. Eu espero que vocês todos estejam aqui nos 2 próximos, para a gente acompanhar, né, esse estudo maravilhoso A Caminho da Luz. E aí, gente, peraí. Um minutinho, eu esqueci uma coisa muito importante. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, caiu. A coisa tá feia. É muita emoção, hein? Acho que não foi ensaiado. O que eu tenho que falar está aqui. Aqui. Devagar, devagar. Imagina. Eu sempre faço isso, né? Da outra vez eu também esqueci. E fui em frente, pelo amor de Deus. Porque eu ia vir com um livro na mão, mas aí ficava chato, né? Um livro e tal, então melhor Simone aqui. Não dá. Não dá, pronto. Bom, já falando, fizemos as apresentações, já agradecemos e a gente vai começar o nosso preparo. Nosso preparo é um pedacinho do livro do José Carlos de Luca, que chama-se Cura e Libertação. Recomendo a todos esse livro, a gente tem na biblioteca, agora não está, né, Bárbara? Infelizmente, agora, nesse momento, está emprestado, mas vai ter. E é um livro maravilhoso, devo muito a ele. Esse último ano me ajudou muito, muito mesmo. E a gente vai falar de um determinado tema chamado terapia mental. A mágoa poderia ser equiparada a uma doença transmitida pela bactéria da ofensa e que se desenvolve em nosso organismo quando não a combatemos com o antídoto do perdão. Quando seguramos a ofensa em nosso mundo interior, quando ficamos ruminando na mente as palavras que nos machucaram e que muitas vezes até partimos para o revide, mergulhamos numa lata de lixo energético, com todas as consequências negativas que tal conduta implica, sendo a principal delas a erupção de muitas enfermidades. Não podemos controlar o que os outros dizem a nosso respeito, tampouco as atitudes que têm para conosco, mas temos o controle e a responsabilidade sobre a maneira de como iremos reagir a tudo isso. A mágoa não é a única possibilidade que se tem diante de uma ofensa. Usando uma linguagem figurada, Jesus propõe que se alguém bater em nossa face, possamos também oferecer a outra. Quando Jesus pede para fazermos assim, na verdade, ele está nos ensinando a não agir da mesma forma que o agressor, não revidando a ofensa, não devolvendo a agressão. Jesus está mostrando que temos outra opção além do revide. Se devolvermos a ofensa, estaremos nos nivelando a quem nos agrediu, e assim ficaremos com a lata de lixo que nos foi jogada. A agressividade é um mal que faz mal a quem pratica. Revidar o mal com o bem é a melhor defesa para a nossa paz. Gente, às vezes a gente está com amigos, mesmo pessoas da família, acontecendo uma situação difícil e começa um ambiente não muito, vamos dizer assim, saudável. Começa uma discussão, às vezes a pessoa nos ofende, palavras bruscas. E aí, a gente tem que ter a calma e a tranquilidade, lembrar dessas palavras e vamos pensar assim, eu não vou revidar. Eu não vou revidar, eu não vou pegar esse lixo energético para mim. Porque isso é uma carga de lixo energético, que não pertence a você.
A pessoa está descarregando por algum motivo. Aquilo não é seu. Então a gente tem que saber perdoar, porque só o perdão vai fazer com que fiquemos limpos. Só o perdão vai nos ajudar a não contrair esse lixo, a não contrair essa energia e não atrair doenças físicas para nós. Irritabilidade, mau humor, dor de cabeça, dor de estômago e tantas outras coisas. Então a gente tem que saber que a mágoa não pode ficar ruminando aqui dentro. Ou a gente resolve conversando, ou então deixa passar. É difícil, não é fácil não. Ah, Antonieta, a pessoa vem aqui, me xinga, fala mal da minha mãe, fala mal do meu filho, e eu não vou revidar? Não, pra quê? Escuta, respira fundo, pensa, não, isso não é pra mim, isso não é meu, essa carga não é minha. Vamos perdoar, vamos saber perdoar. Puxa a minha cadeira aqui, Marcelo, eu vou ficar em pé. Pode sentar aí. Pode sentar aqui? Pode. Tem um telefone aqui. Vamos saber perdoar, vamos saber relevar certas coisas. Depois já passou aquele momento tão difícil, aquele momento máximo, vamos dizer assim, da raiva, aí a gente conversa. Mas é importantíssimo que a gente saiba lidar com isso. A gente não pode controlar o que o outro fala pra gente. A gente não pode controlar a atitude. Mas a gente tem a responsabilidade de saber como agir nessa situação. Tem que lembrar que nós somos seres que estamos aqui para passar o bem, né? Para tentar sermos melhores a cada dia. Gente, é muito complicado. Garanto para vocês que é difícil. Mas a gente tem que tentar um pouquinho de cada vez. Vamos começar amanhã? Hoje mesmo, se alguém passar por alguma situação dessa, vamos tentar? Não custa nada, né? Então vamos perdoar. Perdão, ó, daqui de dentro mesmo. E não vamos carregar mágoa nenhuma. Porque a mágoa, me lembro muito o Rodrigo falando isso, a mágoa é o saco de batata. É pesado. É muito pesado. Para que a gente vai carregar esse peso? Né? Não tem necessidade. Então vamos livrar-nos desse lixo energético. Vamos, realmente não queremos para nós. Não vamos devolver. Claro que não. Mas deixa que a pessoa vai se resolver, vai entrar em sintonia, talvez depois pense melhor, mas não vamos aceitar o lixo energético dos outros. É isso que eu queria falar para vocês, tá? Tilmara, você pode fazer a nossa oração, por favor? Claro. Boa tarde, gente. Essa casa tá tão linda hoje, tá tão assim florida que eu tô muito feliz. Eu queria pedir para vocês todos fecharem os olhos, com esse sentimento de gratidão, de amor. Depois dessa mensagem linda que a Antonieta trouxe pra gente sobre o perdão, sobre libertação, que a gente possa nesse momento nos conectar com Deus nosso Pai, de amor e misericórdia, com Jesus nosso Mestre, nosso amigo, com toda essa espiritualidade que está sempre preparando tudo com tanto carinho, com tanto amor, que colocou cada um de vocês aqui hoje por um motivo muito especial, que é vir escutar essa palestra tão maravilhosa que o Marco trouxe pra gente. Que possamos, Pai, estar com os nossos corações abertos, as nossas mentes, que possamos aprender mais um pouquinho de tudo aquilo que o nosso Mestre trouxe pra gente. Que a gente possa, a cada minuto, empregar todo esse conhecimento na nossa caminhada, na nossa evolução. Que a gente possa se depurar a cada dia, estarmos sempre ao seu lado. Fique conosco, Pai. Graças a Deus. Marco, por favor. Deixa comigo. Bom, senhores, boa tarde. Boa tarde. Aqui não tem ninguém novo, né? Não tem ninguém aqui pela primeira vez, são todos rostos conhecidos já. Isso facilita o nosso trabalho, né? Porque esse livro não é um livro exatamente para principiantes, né? Caminho da Luz. E o livro começa de forma avassaladora. Como assim? Com 3 parágrafos curtinhos que dão uma palestra inteira. Só esses 3 parágrafos.
Emmanuel tem um poder de síntese absurdo. E nesses 3 parágrafos iniciais, pra vocês terem uma ideia, o Haroldo Dutra, todo mundo conhece o Haroldo Dutra? Um palestrante fantástico, né? Mas ele tem um defeitinho. Toda vez que ele sabe que eu vou fazer um trabalho, ele faz igual 3, 4 anos antes. Pois é. Aí a gente vai pesquisar, tem o Haroldo falando do tema. E ele falou do livro A Caminho da Luz e dividiu em, adivinha quantas palestras? 3. 3. Será o sinal? Ao final da primeira palestra, só que ele teve mais tempo, ele teve assim tipo 1h15, 1h20. Ao final da primeira palestra, ele disse a segunda frase: gente, calma, estou quase terminando a primeira página. Porque são esses 3 benditos parágrafos. Vou ler porque eu tenho medo de esquecer alguma coisa, apesar de ser muito curtinho, é muito intenso, olha só. Rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. A primeira verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Então, esses 3 parágrafos, eu vou comer essa música. Essa música está desde manhã. Não, o problema não é com você, tá? Não, então, olha só. A primeira frase. Rezam as tradições do mundo espiritual. Como todo mundo que tem sucesso em alguma atividade, logo aparecem os críticos, né? Então, Emmanuel tem críticos. Se vocês forem pesquisar, vão descobrir que tem gente no nosso meio, no movimento espírita, que acha jeito de criticar o Emmanuel. E uma das coisas que eles criticam é isso aqui: rezam as tradições do mundo espiritual. E dizem, mas ninguém mais disse isso, só Emmanuel. Por outro lado, tudo que tem nesse livrinho fininho, por incrível que pareça, eu falei do poder de síntese do Emmanuel, tudo faz muito sentido. Agora, rezam as tradições no mundo espiritual porque não existe livro anterior aos 5 bilhões de anos em que a Terra existia. E, de fato, nenhum outro espírito tratou desse assunto. A gente tem um livro notável do Humberto de Campos, que fala da missão do Brasil, né, que é o Brasil, coração do mundo para o Evangelho. Mas só esse livro trata da origem de toda a raça humana, de toda a origem do planeta Terra, na verdade do nosso sistema solar. Então vamos lá. Rezam as tradições no mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, da qual Jesus é um dos membros divinos. Quando a gente fala em espíritos puros, lembram lá da classificação de Kardec, né, da escala espírita? Ele citou lá espíritos entre os imperfeitos, impuros, levianos, pseudo-sábios, neutros, perturbadores. Entre os espíritos medianos, bons, ele botou benévolos, sábios, superiores. E nos espíritos puros, Kardec disse que era uma classe única. Mas a gente pode imaginar que entre os espíritos puros, você também tem uma escala. Tem um espírito puro lá, estagiário, espírito puro iniciante, espírito puro sênior. O centro mais fechado dos espíritos puros são os espíritos
crísticos. Espíritos? Crísticos. Quando chega no nível de um Cristo, eles já são absolutamente infalíveis. Eles já não falham nem quando estão encarnados no corpo físico. Então ele diz aqui para a gente que Jesus é um dos membros divinos dessa comunidade de espíritos puros. E aí a gente pode deduzir que, como tem um Cristo para o nosso planeta, tem um Cristo do sistema solar, um Cristo para a galáxia, um Cristo, né, cada vez um espírito mais superior. Então Jesus não seria o espírito mais puro que existe. Para nós, é o espírito mais puro que já passou por aqui. Ele é o governador do nosso planeta. E aí, o segundo parágrafo. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, ao que nos foi dado saber, e aí os críticos de Emmanuel caem de pau em cima dele. Mas Emmanuel é um espírito superior, não é um Cristo. Ele não tem acesso a todas as informações. Então ele é muito correto, muito honesto com a gente. Ao que nos foi dado saber, esse grupo só se reuniu nas proximidades do nosso sistema solar 2 vezes. Uma vez quando saiu uma massa de matéria do Sol e veio se deslocando no tempo e no espaço aqui até atingir o ponto de equilíbrio aqui da órbita e que criou o planeta Terra. Nesse momento, Jesus já era um Cristo. Isso só tem 5 bilhões de anos. Então, há 5 bilhões de anos, Jesus já era um espírito puro que assumiu aqui a responsabilidade, né, de tocar esse planeta aqui para receber outros filhos de Deus e que pudéssemos nós realizar toda a nossa rota de progresso. Aí ele diz aqui, essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos 2 vezes. A primeira, quando o orbe terrestre despendia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse no tempo e no espaço, e a segunda, quando se decidia a vinda de Jesus até nós. Vamos lá. Uma coisa interessante é que esse capítulo, se chama Gênese Planetária, ele trata exatamente da criação do planeta Terra, de toda a gênese, do mundo, da formação do planeta, o resfriamento, né, da superfície que era incandescente, a criação dos desertos, dos mares, das florestas, por fim dos animais, no final de tudo, a criação do homem. Então, esse capítulo trata disso daí. Trata inclusive da criação da Lua, né? Um dado curioso é que a gente olha para a Lua às vezes em dia de lua cheia, tão linda, né? Nós só temos um satélite. Júpiter tem 79 satélites. Júpiter é muito maior do que a Terra, um planeta gasoso, muito diferente da Terra. Mas ele tem 79 satélites. Saturno tem 62. Urano tem 27. A gente tem que dar graças a Deus quando vê a Lua. Temos uma, ela é linda. Então esse capítulo 1 trata dessa gênese planetária. O capítulo 2 vem tratar da vida organizada. E aí é que vai ficando interessante, né? Emmanuel nos conta lá que a vida começou no mar, como a ciência já nos disse há muito tempo, e com os primeiros seres unicelulares. Nesse momento, segundo Emmanuel nos conta, o planeta Terra não tinha oxigênio ainda suficiente para manter vida fora do mar. Então a vida começou no mar. À medida que foram resfriando a Terra, foram estabelecendo os contornos, os desertos, os mares, à medida que isso foi estabilizando, a vida que começou no mar veio para a Terra. Então os batráquios foram os primeiros seres que saíram da água e vieram para a Terra. Dizem que o batráquiozinho estava saindo da água lá
E a mulher dele falou lá, você não saia, não se afaste quando estiver conversando com você. Ele foi embora e nunca mais voltou. Mas isso não deve ser verdade. Nossa. Ele foi comprar cigarro e não voltou mais. Pois sim. Não acredito nisso, não deve ser desse jeito. Mas então, à medida que o solo resfria, o planeta vai estabelecendo seus contornos geográficos, os continentes, os mares, os morros, as serras. E para que a gente quer perder só um pouquinho de tempo nisso? Para dizer que a elaboração dos seres, tanto os animais quanto os vegetais da Terra, foram todas projetadas, desenhadas, experimentadas. Por isso que a gente vê como a beleza é um dos traços da criação. Eu tinha separado umas fotos lindas de pássaros, até de grandes felinos, né? Leões, leopardos, uns animais lindíssimos, flores lindas de morrer. Só que o meu computador também pegou virose, também pegou apagou os dados todos e não deu tempo de pegar tudo de novo. Mas as fotos não eram importantes. É só para a gente entender que a beleza já faz parte da criação. Não foi efeito do acaso. Os seres foram todos projetados. Jesus é o arquiteto, mas tinha uma equipe enorme de espíritos superiores cuidando do projeto do planeta Terra. Então cada ser vivo foi projetado, desenhado. Emmanuel conta, inclusive, que na evolução do homem, aqueles termos todos, né, dos primeiros homens que surgiram no planeta, existe um ponto que não tem ligação de um para outro. As leis de Mendel não justificam a saída de um corpo encontrado, fossilizado, e a fase seguinte, porque os corpos eram modificados. Então houve um ponto em que o salto evolutivo foi bastante grande e as leis da genética não conseguem justificar, porque foi mesmo efeito de alterações. Marco, Oi. eu estava lendo sobre isso e saiu uma reportagem agora falando da paleontóloga francesa, em que ela estava estudando o maxilar, a evolução do maxilar. Sim. E para estudar ela tinha que virar os canos ao contrário. E ela começou a reparar que esse osso esfenoide, que é onde o cérebro assenta, ele, em determinado momento, ele tinha uma inclinação diferente. Então, por exemplo, os lemures têm ele na horizontal, os lemures lá de Madagascar. Sim. Há 60 milhões de anos ele sofreu uma inclinação e aí surgiu os primeiros símios. Há 40 milhões teve uma outra inclinação, ou seja, aumentava a massa encefálica e, consequentemente, aumentava a inteligência. Sem explicação, Sim. como um salto evolutivo. Sim. Há 40 milhões de anos surgiu os grandes macacos. Aí há 6 milhões de anos surgiu o Neandertal, sempre com essa modificação do osso esfenoide. Sim. E é justamente falando sobre isso, que é um salto evolutivo, que não tem precedente. Por quê? E o pior é que ela constata isso na Europa, na África, na Oceania, ela só não constata na América, né, porque não tem fóssil. Que aconteceu ao mesmo tempo em todos os continentes. Olha que legal. Muito obrigado, Marcelo. É isso aí. É disso que a gente está falando. Fala. No meu ensino médio tive um professor de física incrível, que ele era muito espiritualizado, ele passou pra gente uma pesquisa que mostrava que do nosso Homo sapiens pro anterior, era como se tivesse cortado o genoma e enfiado um pedaço de gene ali. Que é até um tipo de teoria que fala, seria como se extraterrestres, Deus, Jesus, que eles chamam de extraterrestre, tivessem editado o nosso genoma. É exatamente isso. Exatamente isso. É disso que a Emmanuel fala pra gente. Existem momentos da evolução que não tem explicação, porque foram feitas alterações importantes no projeto inicial. Eu até fiz um levantamento aqui de épocas, idades, onde é que está isso? Está lá na frente. A idade do homem inteligente na Terra por volta de 12 mil anos. O Homo sapiens tinha 200 mil anos, o chimpanzé, por exemplo, tem 25 milhões de anos. Uma dessas inclinações do esfenoide acontece há 160 mil anos, quando começa a surgir o Neandertal. Sim. Pois é, muito obrigado. É exatamente isso que a gente está falando.
Bom, vamos lá. Então o corpo do homem, assim como dos animais, ele foi sendo aperfeiçoado até chegar a essa beleza que é hoje, né? A esposa do Marcelo. Marcelo é colega lá do Centro Recreio, é dinamizador do Livro dos Espíritos. Eu recomendo a aula dele, é sensacional. Já deu pra ver, né? Mas a esposa dele sempre diz que eu sou lindo. Eu falo isso, né? Sempre falo desse jeito. Aí ela me abraça, ele me abraça também na tentativa de pegar a beleza. Vocês veem, não está funcionando. Não está dando certo. Ela ainda é muito bonita, mas não é por minha causa. Mas Marcelo não funcionou, não. Mas vamos lá. Nessa época, a Terra era um planeta primitivo. Primitivo. Quem habitava aqui, índio já era mais civilizado. O pessoal era muito começo de vida ainda. Aí aconteceu um fato que veio mudar toda a história do planeta Terra, até hoje. Esse fato foi o exílio de Capela. Alguém aqui nunca ouviu falar disso? Alguém nunca ouviu falar? Todo mundo conhece a brincadeira de Capela? Conhece, né? Então Emmanuel conta pra gente a uma distância de 42 anos-luz daqui da Terra, tem lá um sistema solar de Capela, onde um planeta lá já tinha um nível evolutivo tal que uma parte da população já merecia viver em paz. E outra parte ainda vivia como a gente vive aqui na Terra hoje. A gente vê na Terra que ainda existe maldade, ainda existe roubo, ainda existe corrupção, ainda existe tudo, violência, né? E tem uma parte da população que mora aqui na Terra que hoje já vive livre de tudo isso. Só que convivendo junto a gente é vítima, né, desse estado de coisas. Então, só para lembrar, a pergunta 55 do Livro dos Espíritos. São habitados todos os globos que se movem no espaço? E a resposta dos Espíritos, sim. E o homem terreno está longe de ser, como supõe, o primeiro em inteligência, em bondade e em perfeição. Entretanto, vendo um texto longo lá que eu cortei, julgam que só para eles criou Deus o universo. Então, nessa distância de 42 anos-luz, é muito difícil a gente entender essa distância, né? Velocidade da luz, 300 mil km por segundo, se você andar 42 anos nessa velocidade, vai chegar na Terra. Ou vai chegar em Capela. Aí eu fiz uma continha aqui, se a gente for de carro, a 160 km por hora, vai levar 6,5 bilhões de anos. Pode ver que não é aqui do lado. Aí, gente, só para vocês saberem, como tem crítico para tudo, também tem os críticos que dizem que não pode ter sido um planeta no sistema de Capela, porque Capela, o sistema de Capela são 2 estrelas. E pela distância entre elas não pode haver nenhum planeta orbitando entre essas estrelas. Nada disso é importante. Se foi o sistema de Capela, se foi outro sistema do lado, lá em 1938, quando esse livro foi escrito, a astronomia era inferior ao conhecimento de hoje. E talvez o planeta em questão, que tenha trazido esses espíritos, dos quais provavelmente nós éramos parte deles, né? Pode não ter sido Capela, pode ter sido um sistema do lado que na época não era conhecido, não tinha nome. Que Emmanuel vai dizer? Vai inventar um novo sistema? Tem que era Capela, mas olha, nada disso é importante. O que importa é que tinha um planeta a essa distância aproximada que estava nessa situação que a gente vive hoje na Terra. Tem uma grande quantidade, uma parte da humanidade terrestre que já merece viver em paz. Já não precisa... Hoje a gente queria que a nossa filha fosse lá para casa, a nossa netinha, que a gente está morrendo de saudade, e ela não pôde porque tinha tiro para todo lado. Tiro no Morro dos Macacos, tiro no Morro do Borel. Ela mora na Tijuca, não tem como chegar no Recreio sem passar por uma dessas áreas que estava tendo tiroteio. Então uma parte de nós já não merece mais viver nesse ambiente. Uma outra parte já merece. Então, o que
rezam as tradições do mundo espiritual que a Terra está breve para passar por esse processo. Tem uma boa parte de espíritos que desencarnaram na última encarnação na Terra que não vão encarnar mais aqui. Né? Eles vão ser levados para outro lugar. Então vamos ver como é que isso aconteceu aí. Essa comunidade de espíritos então determinou que haveria um exílio de Capela desse planeta, lá do sistema de Capela, onde iam separar aqueles espíritos que já tinham aquelas conquistas, já mereciam viver lá em paz, de outros que ainda tinham débitos a resgatar com a justiça divina. Então eles separam lá o joio do trigo. Jesus vai conversar com essa humanidade de capelinos e promete a eles: olha, vocês vão lá para o planeta que eu estou administrando. Vocês vão ter oportunidade de resgatar os débitos que vocês têm com a justiça divina. Uma vez resgatados esses débitos, vocês vão poder voltar a conviver com seus amados aqui em Capela. Beleza? Só que em troca, vocês vão ensinar eles lá, que são muito primitivos, a confeccionar roupa, a construir casa, a cozinhar a carne, botar um salzinho, que lá na base da caça corta e come, né? A ensinar eles a cozinhar, a ensinar eles a cultivar alimentos, vai ensinar eles a viver em sociedade. Beleza? Vocês vão para lá, fazem tudo isso, ajudam aquele grupo de espíritos ainda selvagens a se desenvolver, e resgatando os débitos que vocês têm, vocês vão poder voltar para a Capela. Então essa promessa de Jesus ficou sempre muito viva, e a gente encontra, sabendo disso, quando lê lá o Velho Testamento, a gente encontra várias citações onde você vê que aqueles profetas, eles falam, na verdade, com saudades da terra de onde eles vieram. Vão ter que ler de novo o Velho Testamento. Com esse olhar. Esses camaradas eram capelinos. Eles tinham conhecimento, eles tinham sabedoria, mas moralmente ainda estavam devendo alguma coisa. Por isso que eles vieram aqui para o planeta Terra. E Emmanuel se refere a essa galera que veio de Capela como raça adâmica. Por que adâmica? Adâmica vem de Adão. Agora vamos tentar imaginar, vamos pensar aqui na nossa situação de hoje. A gente hoje mora aqui num planeta que tem luz elétrica, ar-condicionado, televisão, computador, monitor. A gente tem um aparelhinho no bolso que é impressionante, né? A capacidade de processamento desse negócio aqui. Eu sou técnico de eletrônica, né? Eu comecei a trabalhar com computador de grande porte final da década de 70. Pô, cada computador não cabia nesse ambiente. Não aqui não, no ambiente todo do curso não cabia. Um computador de grande porte, que era computador, fita magnética, disco, e a capacidade de processamento infinitamente menor do que isso aqui. Está no bolso da gente. Hoje a gente dispõe de tecnologia, de facilidade. Eu tenho aqui no bolso uma ferramenta que eu não posso usar. Minha mulher não deixa. Está aqui. Se eu quiser, eu posso amanhã estar em Nova York. Eu tenho ferramenta para isso. O mundo tem tecnologia para isso. Eu posso sair daqui para o aeroporto, amanhã eu estou em Paris. Imagina você abrir mão de tudo isso e morar num lugar onde não tem casas, as pessoas têm que achar cavernas para se defender da chuva, do frio, não tem roupa construída, você tem que matar um animal na marra lá, arrancar o couro dele para dar um jeito de se proteger do frio. Não tem supermercado, não tem Maracanã, não tem televisão, não tem nada. É um deserto tecnológico, não tem nada. E se você vem de um planeta já evoluído que tem tudo isso,
Isso não dá uma ideia de paraíso perdido? Você não vai morrer de saudade? Você chega num lugar que não tem nada, não tem carro. Você vai ter que inventar até a roda, porque nada disso existe. Então a ideia da raça adâmica, o que a Bíblia descreve como Adão e Eva, é exatamente esse povo que veio já com a inteligência desenvolvida, mas com a moral ainda pendente. Por isso aquela história toda de desobedecer a Deus, né, de comer maçã, de cobra, tudo alegórico, tudo alegórico. Mas que dá a ideia do paraíso perdido, que eles tiveram que enfrentar na Terra pelas suas falhas ainda morais. Por isso eles precisariam passar por todo esse processo de começar de zero, usar a inteligência que eles tinham, ajudar o povo daqui a se desenvolver, ensinar as coisas a eles para que eles também crescessem, e assim fazendo o bem e acertando os débitos, eles poderiam retornar para a capela. E Emmanuel conta para a gente no livro que eles foram divididos em 4 grandes grupos, mas que também não são da mesma época. Vamos ler um trechinho aqui. Um mundo em transições. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Mas uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar, na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente, as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então, na verdade, é tudo que a gente já falou, né? Então, eles vêm aqui com esse compromisso. Em várias ocasiões, a gente tendo esse conhecimento, nós vamos perceber lá, como eu já disse no Velho Testamento, que os profetas, na verdade, eles se referiam a uma terra prometida, uma terra que eles tinham saudade, que não era Israel, era voltar para a capela, recuperar, porque eles deixaram, mesmo os malfeitores todos têm amores aqui na terra, não tem? São pais, mães, filhos, né? E eles queriam retornar à convivência com eles. E por isso essa perseguição do homem, do capelino, em função de resgatar seus débitos para poder retornar para a sua terra, o paraíso perdido lá. Com a migração desses espíritos, surge na terra a raça branca. O corpo do aborígene, né, o habitante da terra, ele era mais peludo, exatamente como parece um animal, como parece um macaco. O corpo era mais peludo até para proteger das condições ambientais, né? Então, as raças negra e amarela já habitavam o planeta. E a gente tem que lembrar que esses espíritos traziam consigo o somatório das imperfeições deles. Não era um grupo de muito conhecimento, mas que moralmente ainda tinham muitas falhas, por isso estavam aqui, senão não teriam vindo. E mesmo assim a gente precisa saber que Jesus nunca abandonou o planeta Terra à própria sorte. Vieram muitos missionários ao longo de todo esse tempo de outros pontos, né? Uma estrela que é muito falada, que é Sírios, né? Que é de um grupo de espíritos mais adiantados. Vários habitantes de Sírios encarnaram aqui como missionários, para ajudar a orientar todo esse povo
de Capela, o povo da terra, mas o de Capela estava mais fácil de entender, né? Os missionários, para que eles pudessem finalmente conquistar o direito a retornar. Aí tem um outro trecho aqui. Não obstante as lições recebidas da palavra sábia e mansa do Cristo, os homens brancos esqueceram os seus sagrados compromissos. Grande percentagem daqueles espíritos rebeldes, com muitas exceções, só puderam voltar ao país da luz e da verdade depois de muitos séculos de sofrimentos expiatórios. Outros, porém, infelizes e retrógrados, permanecem ainda na Terra, nos dias que correm, contrariando a regra geral, em virtude do seu elevado passivo de débitos clamorosos. Então, não quero ninguém chorando, mas a chance é grande que nós tenhamos vindo de Capela 12 mil anos atrás, 10, 8 mil anos atrás, e até hoje a gente ainda está por aqui, ainda se esforçando para conquistar o direito ao retorno. E agora vai ter nova separação do joio e do trigo. Tomara que a gente pelo menos fique aqui. Eu já não quero nem ir mais para aqui. Quero só ficar aqui. A barca tá passando. Esse é o problema. A barquinha. Nós vamos até que horas? Que horas? 5h15. Hã? 5h15. 5h15. Mas não começou às 4 não. Começou 4h10. Bom, os capelinos se dividiram aqui na Terra em 4 grandes grupos. Mas esses grupos também não encarnaram todos ao mesmo tempo, porque também existe uma diferença temporal aí. Ou seja, é possível até que um grupo que tenha encarnado num lugar tenha ido também para outro. Porém, os 4 grandes grupos são: os hindus, foram os primeiros que vieram aqui para a Terra, os egípcios, o povo de Israel e os chineses. Então, esses 4 grandes grupos, cada um com uma característica, eles vieram habitar o planeta Terra para terminar de cumprir. E o primeiro que Emmanuel estuda é a civilização egípcia. Não foi os primeiros que encarnaram aqui. Os primeiros foram os hindus, aí há 12 mil anos atrás. Os egípcios foram há 5 mil anos atrás, não foi isso? 5 mil anos atrás. Então tem uma distância grande, né, entre um e o outro. Mas tem uma característica do povo egípcio. Eles eram os que estavam mais próximos de voltar, os que tinham menos débitos. Então a civilização egípcia fez o que fez. Aquelas maravilhas arquitetônicas, as pirâmides, que até hoje a engenharia ainda tem dificuldade de entender como é que conseguiram encaixar aquelas pedras sem energia elétrica, sem os recursos que a gente tem hoje. 80% dos túneis ainda está para se revelar. E agora estão atualizando com raio-x para poder descobrir os túneis que ainda não foram descobertos. Que não foram descobertos. Uma reportagem que tem 80% ainda para ser revelado. É impressionante o que os egípcios fizeram, né? E eu esqueci de falar. Vamos lá. Dentre os espíritos degradados na Terra, os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacavam na prática do bem e no culto da verdade. Aliás, importa considerar que eles eram os que menos débitos possuíam perante o Tribunal da Justiça Divina. Em razão dos seus elevados patrimônios morais, guardaram no íntimo uma lembrança mais viva das experiências de sua pátria distante. Um único desejo os animava, que era trabalhar devotadamente para regressar um dia aos seus penates resplandecentes. Uma saudade torturante do céu foi a base de todas as suas organizações religiosas. Em nenhuma civilização da Terra, o culto da morte
foi tão altamente desenvolvido. Em todos os corações morava a ansiedade de voltar ao orbe distante, ao qual se sentiam presos pelos mais santos afetos. Foi por esse motivo que, representando uma das mais belas e adiantadas civilizações de todos os tempos, as expressões do Antigo Egito desapareceram para sempre do plano tangível do planeta. Depois de perpetuarem nas pirâmides os seus avançados conhecimentos, todos os espíritos daquela região africana regressaram à pátria sideral. E aí daí a gente vê que a civilização egípcia sumiu, sem deixar vestígios. A gente não aprendeu como eles fizeram aquilo. Como é que eles construíram as pirâmides? Aquelas pedras de um montão de toneladas, como é que o sol se encaixava a tal ponto que não entrava luz na pirâmide? Então, essa técnica, essa perfeição da técnica de engenharia e todo o conhecimento que eles tinham de astronomia na época, todo o conhecimento que eles tinham do céu, nada disso seguiu adiante. Esse povo todo completou a sua missão aqui na Terra, voltaram para a capela e a gente não aprendeu. Não teve inteligência suficiente para entender como é que eles fizeram aquilo tudo. E a civilização egípcia sumiu, né? Veio, ela teve ativa por uns 3.000 anos mais ou menos, e sumiu sem deixar vestígio. E hoje o homem, quando estuda a civilização egípcia, fala coisa de ET, de extraterrestre, que veio aqui com todo o conhecimento. Aliás, tem um programa, né, que a gente chama na Discovery, como é que é o nome do programa? Os Alienígenas do Passado. Muito bom, muito bom. Se a gente esquecer a parte que eles atribuem aos alienígenas, entender como inteligências que já vieram prontas, né, de capela, tudo se encaixa perfeitamente, faz todo sentido. Porque eles não têm esse conhecimento. Que esse povo realmente não era da Terra, porque ele já veio com a inteligência desenvolvida de outro lugar, mas não era do jeito que eles pensam que era, disco voador que vinha aqui, enfim. É só uma colocação, até para o cara admitir que isso é assim, ele vai ter que contradizer a Bíblia, né? Vai ficar complicado. E a Bíblia também, é fantástica. A Bíblia tem um monte de Passagem. Mas não é passagem, é coisas que não batem, está faltando a palavra aqui. Contradições. A Bíblia tem um monte de contradições que a gente não vai entrar nesse mérito hoje, porque o troço é meio complicado. Mas uma delas é essa questão da raça adâmica, de Adão e Eva, que a Bíblia diz que foram os primeiros habitantes da Terra, né, e que não casa, não faz sentido. Eles, se você for procurar, jogar no Google lá, Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra, você acha cada explicação esdrúxula para justificar como é que Adão e Eva, com 3 filhos, homem lá, como é... Bom, enfim. Eles dão toda uma justificativa, pessoas protestantes e católicas, para justificar, dizer que a Bíblia fala a verdade. É claro que a Bíblia fala a verdade, mas é num sentido figurado. Não é do jeito que está lá. Então, Caim se casou com uma pessoa da tribo de Noud, né, uma mulher da tribo de Noud. Que aí eles inventam que, na verdade, Adão e Eva tiveram 26 filhos, um monte de mulher, um monte de homem, que foram para... Não é nada disso. Adão e Eva não eram, nunca houve esse negócio de ser os primeiros habitantes da Terra. A raça adâmica significa isso daí. Esse povo que veio de Capela, com uma inteligência já desenvolvida e que encontrou aqui no planeta um povo muito mais simples em conhecimento. E uma das funções deles era justamente passar o conhecimento, ensinar eles a viver em sociedade, a se organizar, né, em sociedade para poder conviver. Um faz um serviço, um faz a parte da agricultura, outro faz a parte da pecuária, outro faz a parte da construção, e assim a sociedade se desenvolver. E o homem se ajudando, não é como antes, cada um por si, né? Deus por todos. Então eles vêm com essa missão. Aí essa questão da raça
adâmica, é exatamente isso. Quer dizer, agora quando a gente lê de novo sobre Adão e Eva, vamos dar essa visão para a coisa. Eles eram pessoas que tinham conhecimento, mas que moralmente desobedeciam a Deus. Por isso eles estavam passando pelo que tiveram que passar. Mas se você quiser, depois estuda, vê o que você acha que significa a serpente, a maçã, todo esse simbolismo, né? Inclusive, para a maçã no idioma deles é a mesma coisa que malícia, né? Quer dizer, tudo uma questão de significado, não é questão não é para entender aquilo ao pé da letra. Nada na Bíblia para entender ao pé da letra, né? Se você pegar a palavra maçã mesmo, maçã é a mesma que determina malícia. Sim, malícia. Eu sabia disso, é interessante. Bom, mas vamos entrar então na parte hoje aqui da civilização egípcia. Eu não vou entrar nos hindus, vamos ficar só aqui para terminar o estudo hoje. Então aqui na página 41, já li. Bom, a última coisa que eu vou falar aqui hoje sobre a civilização egípcia é que eles criaram a ideia da metempsicose. Então, se alguém não sabe o que é metempsicose, é a possibilidade de um homem reencarnar no corpo de um animal. É que o Livro dos Espíritos explica para a gente que isso é impossível, não existe essa retrogradação. Mas quem criou essa teoria foram os egípcios. Eles já eram um povo bastante adiantado. E de onde vem essa ideia do corpo, da reencarnação do corpo animal? Eles eram tipo homens aí na Terra, os homens daqui eram tipo animais para eles. Pois é. Os corpos dos homens e a inteligência dos homens da Terra, no tempo do Egito, eles eram praticamente animais. Eles só serviam para fazer serviços de carga, trabalhos de força, porque eles não tinham inteligência desenvolvida. Então essa teoria da metempsicose, você reencarnar no corpo de um animal, ela é baseada nesse tipo de coisa, nessa situação. Isso só espírita que sabe, né? Porque ninguém imagina uma coisa dessa. Você vê que a gente está tão atrasado no que eles viam, até bem pouco tempo, no transporte da pedra, tinha uma pessoa determinada dos brocos, que os brocos chegavam para 250 toneladas cada um. Tinha um cara que ia na frente, jogando água na areia. Eles acreditavam que isso era um ritual. Agora descobriu-se que não. Esse cara, ele jogava um tanto de água para diminuir o atrito com a areia. Para deslizar. A gente está tão ainda sem entender o que eles faziam, que se julgava que era um ritual, uma ritualística. E não é nada disso, era simplesmente para diminuir o atrito da areia. Uma boa parte do que foi feito no Egito, o pessoal tem pelos desenhos das pedras, né? Então isso deve ter sido, a partir daí deve ter visto jogar água lá, deve ter deduzido, a princípio que era ritual, e depois que tinha uma finalidade científica, né? Facilitar o trabalho. E não era qualquer um, né? Já era um cara que já tinha um certo conhecimento, né? Que fazia, que tem que ser um tanto de água certo, você não pode jogar muito ou menos, né? Certo. Era um engenheiro lá. Era um cara já um mestre. A gente tá rindo, mas era isso, né? Era um cara que tinha conhecimento. Até os próprios mitos dizem isso pra gente mesmo. Quando a gente estuda no ensino médio, tipo os mitos egípcios, que o coração era pesado com uma pena pra saber se você ia ou não pro paraíso. Você fica tipo, que ridículo, o coração da pessoa era pesado, mas não. Significa dizer se cumpriu ou não os deveres para ir para a capela ou não. Com certeza esse peso aí era referente ao peso espiritual, né? O peso das dívidas, não era um peso físico. Isso que o Emmanuel fala também das câmaras mortuárias, né? Que havia um trabalho, um respeito tão grande que acabava tendo uma energia magnética absurda, né? E há relatos dos rádios não funcionais e dos aviões que passam sobre o vale. Emmanuel fala disso. Fala sobre isso e até hoje há relatos. O pessoal que está pesquisando lá até hoje tem dificuldade em alguns lugares com os aparelhos lá. E fala também que dentro das câmaras existem momentos, situações que as pessoas se sentem mal lá dentro pela energia que tem ali dentro. Mas ele não fala de energia espiritual, ele fala de física mesmo, de condições físicas que tem dentro das pirâmides, que até hoje a ciência não consegue explicar.
Aí a gente vê em que estágio de evolução estavam aquelas pessoas. E a preocupação que eles tinham, né, Marco Aurélio, do conhecimento, né? Você vê todos os iniciados lá no Egito, eles passavam com provas em que eram determinantes assim, poderia perder a vida. Você, para ser um iniciado, você tinha que passar por uma prova, um ritual, aqueles rituais que talvez você poderia até perder a vida, né? Por exemplo, uma das que se sabe, as mulheres que cuidavam das crianças passavam por uma ritualística, várias coisas, tanto de habilidade, de conhecimento, e momentos em que, dependendo da habilidade, ela poderia morrer ou não. Só para tomar conta de criança, né? E não é para ensinar a professora, não. É para tomar conta das crianças. Eu preciso até saber, Marcelo. Rodrigo, responde para mim, por favor, se tem essa exigência aqui. Eu vou consultar o código. Eu não volto para a segunda aula. Eu estou me esforçando para estudar aqui, eu não tenho esse conhecimento todo. O tempo é curto. Gente, eu vou terminar por aqui hoje. Os egípcios, se alguém quiser trazer mais comentário, aí vamos discutir. Porque se ele for entrar nos hindus agora, vai levar muito tempo. Não vai dar tempo de completar. Então não vale a pena. Na próxima aula, tem que ver se vai vir todo mundo, né? Não sei se aparece mais alguém, se vier. Olha, mas você colocar um gostinho de quero mais. No episódio, no próximo episódio, se alguém não aparecer, na boa, que não apareça no terceiro episódio. Que venha no segundo e venha no terceiro. Episódio, Isso. nós vamos falar dos hindus. Muito bom. Os hindus vieram aqui para a Terra 12 mil anos atrás. 10 mil anos antes de Cristo. 7 mil anos antes dos egípcios. E esses hindus foram os que vieram ainda com aquela imperfeição moral da conquista territorial. Então eles se espalharam pela Europa, e a Europa toda se encheu de guerras, de conquista, de espaços. Tivemos romanos, tivemos gregos, tivemos um monte de povos. Tivemos um monte de povos conquistadores, né? Vários nomes Até os conhecidos símbolos ali. dele depois se repetem no nazismo. Aí já é bem pra cá, mas é essa turma mesmo que vem de lá. Então vai ser bastante interessante, viu? Não falta. Eu sugiro que não falte. Vamos terminar hoje por aqui, até porque a minha voz já está deixando continuar. Mas vamos terminar então por enquanto. Tá bom. Mais 5 minutos. Só mais um pouquinho. Todo Maravilha, mundo com né? gostinho de queimar agora, não quero mais. Eu tenho uma proposta, gente. Eu não tenho Quando sai problema nenhum com daqui, esse Jesus. só para deixar a Simone com raiva, diz: nossa, foi sensacional! Eu não queria ter perdido isso por nada. Coitada da Simone. Fala a verdade para ela, não perdeu nada. Aí vai deixar um desafio para a próxima aula? Qual? Não sei, o que você pensou? O tio que está estudando é você aí, não sei o que está organizando. Já deixou gostinho de quero mais. Já deixou a gente com gostinho de quero mais. É o que? Da gente ler alguma coisa assim? É. É uma ideia, né? Pra quem A não gente leu lê ainda. pelo na menos a verdade, parte dos egípcios. A proposta é que lê realmente, porque esse livro é muito rico. É incrível. E a gente fica até um pouco perdido assim, em 1 hora e pouco, o que dá para falar? Porque É verdade. esse livro dá para fazer um curso de um ano, né? Dá, fácil. Se tu voltar aquela parte da formação da Terra, se tu pegar o que a gente sabe hoje, de como é que foi cada coisa se desenvolvendo, por exemplo, bactérias, no momento que uma come a outra e vira a mitocôndria, que aí você começa a ter mais capacidade de formar os organismos complexos. Tudo isso teve trabalho desses arquitetos aí, Exatamente. desses espíritos, esses momentos decisivos. Aliás, foi bom você falar disso. A importância da gente entender isso é a gente perceber que nada é fruto do acaso, nada, tudo foi muito estudado. E algumas das experiências não deram certo e mudaram o A questão curso. A questão do oxigênio, você não tinha oxigênio na atmosfera, você falou. Começa a surgir por quê? Por causa das cianobactérias que começam a jogar oxigênio para a atmosfera, que resfria a atmosfera, proporcionando começar a ter uma crosta terrestre. Sim, e aí Tudo isso parece assim um acaso, e não tem não nada é de caso. acaso. Né? Houve uma época que a Terra era ocupada, por exemplo, por animais enormes, né? Aí depois
o projeto Mas acho que é tão grande, não ajuda nada, eles sumiram. Pra que descarta? Próximo. Pois é. E a questão de tudo isso, o asteroide que faz a reversal, que acaba com eles, se fala muito dele, mas ninguém para pra perceber o seguinte: se ele não caísse onde ele caiu, não tinha formado a reversal. Ele cai em cima de uma mina de. Agora eu esqueci o minério. De enxofre. E é o enxofre que tampa a entrada do Sol e faz a era glacial. Se ele cair um segundo antes, ele caía no mar. Causava um grande problema, mas não causava a era glacial. O Emmanuel explica isso também. O livro é muito rico, muito rico. Bom, e aí? Interessante que os egípcios também eles eram orgulhosos a ponto de os capelinos, né? Eles traziam esses conhecimentos, mas eles não difundiam. Então eles guardavam para os círculos ali dos faraós, a nobreza, digamos assim. Eram os iniciados. Os iniciados. Só eles podiam saber disso. Então, como eles acreditavam na metempsicose, né? Que eles estavam encarnando em corpos animais, eles também acreditavam que o povo como um todo não teria capacidade de assimilar esse conhecimento. Então eles começaram a difundir o politeísmo, mesmo sendo originalmente monoteístas. Eles lembravam de um Deus único, mas aí eles foram espalhando a ideia de muitos deuses para que a sociedade percebesse o que é o sol, o que é a morte, o que é a vida. Bem colocado. Os capelinos todos tinham a ideia exata do Deus único. E os egípcios, apesar de serem o grupo mais adiantado de todos, desenvolveram essa ideia politeísta. Como se o sol fosse... É onde Moisés tem contato com o monoteísmo. Quando ele traz o Deus único, ele traz esse conhecimento dos nossos faraós, que ele conviveu com a família. Uma das coisas que ele vai estudar é o povo de Israel. Né? Muito, muito legal. Não percam. Não percam. Hoje para, não dá spoiler. Então a gente vai terminar, gente, dando um passe coletivo. A aula de domingo a gente sempre faz isso. Pode sentar aqui, meu querido. Foi ótimo, eu acho que esse livro é